Olá, pessoal. Aqui é a professora Maria Luísa, do Colégio Seduca, professora de Geografia, e hoje vamos para uma correção da atividade do módulo. Essa atividade ela está na página 388 e 389. Nós estamos trabalhando com a globalização, né? Então, a globalização é um termo muito usado nos dias atuais, né? É um termo onde o espaço se tornou menor, mais curto, e as informações chegam muito mais rápido, né? Há uma circulação de pessoas, de serviços, de mercadoria, né? Em tempo mínimo e global. A primeira questão, ela fala assim: justifique a afirmação a seguir, utilize exemplos. A impressão que temos é de que o tempo passa cada vez mais rápido e as distâncias entre os lugares estão cada vez mais curto, né? As informações estão cada vez mais rápidas, diminuindo assim com o tempo, né? O tempo é menor para que essas informações cheguem, então dá uma impressão que o tempo está passando muito rápido. Então vamos ver como seria a resposta, né? A afirmação descreve uma das características da globalização, em que os meios de comunicação e transporte permitem maior fluidez de informações, reduzindo o tempo que se levava para obter uma informação ou entrar em contato com outras pessoas. Em relação a momentos anteriores da história do mundo, como por exemplo, é possível citar as transações bancárias, que anteriormente levavam 2 dias para serem processadas e atualmente para ser realizadas instantaneamente pela internet, via computadores e dispositivos móveis. Hoje a gente utiliza, né, os aplicativos no celular para transferir, até para pagar a conta, a gente só não saca, né? Mas pode-se fazer tudo por um aplicativo de celular, né? Um smartphone, tablet, sem as pessoas se dirigirem a agências bancárias. Né? Ainda mais hoje que a gente está com essa pandemia aí, tudo é muito mais fácil você fazer no modo virtual. Os meios de transporte cada vez mais desenvolvidos, velozes e seguros, permitindo o deslocamento de um número maior de pessoas a distâncias mais longas, percorridas em menor espaço de tempo, né? Então, esse vínculo desse desenvolvimento de meios de transporte, né, cada vez mais rápidos e velozes. Vamos para a segunda questão, né? Observe novamente o gráfico da página 385 e explique o que eles revelam. Esse gráfico eu coloquei aqui para a gente observar, né? Ele fala sobre o uso da internet em alguns países, em alguns lugares do mundo, né? Onde o círculo rosa é o usuário da internet e o amarelo dá a porcentagem da população que utiliza essa internet. Então a gente pode observar, né, que os Estados Unidos é o país que mais utiliza a internet. Depois aí vem o Reino Unido, o Reino Unido é o que mais utiliza, depois os Estados Unidos e o Brasil. E depois vai indo, né, a Índia e depois a Indonésia e por último Mali, que fica na África. A gente observa também que o uso da internet, né, que é um dos efeitos da globalização, ele ainda nos traz desigualdade, né? E traz uma desigualdade tecnológica. Vamos voltar para a questão para ver a resposta. O gráfico revela, né, que apesar de existirem países com um grande número de usuários de internet, a porcentagem deles em relação ao total da população de cada país ainda é pequena, como no caso da Índia. Por outro lado, um país como os Estados Unidos e Reino Unido, a porcentagem de usuários da internet é bastante elevada. É possível chegar à conclusão de que o uso da internet em todo o mundo ainda é bastante discrepante, né? Refletindo a desigualdade que há, uma das características da globalização, como eu falei para vocês, né? A globalização, ela também traz a desigualdade. Na questão 3, fala assim: realize uma pesquisa em alguns livros internet, né,
escreva um pequeno texto explicando o que seria aldeia global, né? Que é um termo muito utilizado aí, né? Interligando o mundo com relações econômicas e políticas. Vamos ver qual seria a resposta, né? A resposta vocês podem achar de outra forma, mas que esteja dentro do contexto, né? Foi um termo criado em 1960 para sintetizar os efeitos da comunicação de massa em todo o mundo. Esse termo indica que, com a diminuição das distâncias e aceleração dos termos em relação à comunicação entre as pessoas, as barreiras sociais e culturais seriam sobrepostas e se formaria uma sociedade mundial com características homogêneas, né? Mas como a gente vê também, ainda existe a desigualdade. Então, esse termo aldeia global, ele não é, de fato, tão real. Vamos, então, agora para a quarta questão, que tem aí uma história em quadrinhos. Observe a tirinha e responda as questões a seguir. Formei-me na USP, fiz mestrado em Sorbonne, doutorado em Oxford e Princeton. Ótimo, desculpa porque está um pouco pequeno aí. Ótimo, comece com aquela classe. Então ele vai aí para uma sala e começa a pintar a parede. Aí na letra A diz assim: o personagem tem alguma qualificação profissional? Qual? Sim, a gente pode observar, né, que ele deu aí várias. É um profissional com formação superior, mestrado, doutorado e em faculdades renomadas. Na letra B, ele precisa utilizar essa qualificação para desenvolver a tarefa a qual foi designado para pintar a parede? Não, né? Ele precisa saber como pintar a parede. Na letra C, de acordo com o que você estudou, qual o nome que se dá a essa situação? Que desemprego é esse aí? É o desemprego estrutural, que é o desemprego que ocorre porque o número de empregados disponíveis em algum mercado de trabalho é insuficiente para proporcionar o emprego a todos que desejam. Certo? Próxima questão. A próxima questão é a quinta. Os quadros a seguir tratam da influência da globalização no aumento do desemprego. Relacione os quadros correspondentes. Aí tem a letra A, que é o desemprego estrutural. A letra B, a informalidade. A letra C, o desemprego tecnológico. E a letra D, precarização do trabalho. Aí na primeira tirinha tem assim: causado pelo uso cada vez mais frequente de máquinas e robôs que substituem a mão de obra humana. Seria o que? A letra C, que é o desemprego tecnológico, que é essa que substitui o homem, né? O homem pela máquina. Do lado esquerdo, embaixo, diz assim: causado pela redução de despesas em favor do aumento da produtividade. Seria o quê? A letra A, o desemprego estrutural, que foi o emprego que a gente viu agora, em cima, na questão anterior. Do lado, diz assim: caracteriza-se pela degradação das condições de trabalho. Seria o quê? A precarização do trabalho. Certo? Que é caracterizada pela degradação das condições de trabalho conquistados junto a movimentos de sindicatos, como salários, carteira assinada, carga horária, entre outros, né? E o último, que vem se intensificando com o aumento do subemprego, com o de vendedores, ambulantes, coletores de materiais recicláveis e etc. Seria a letra B, que seria a informalidade. Aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada, né? Que são ambulantes, que vendem de porta em porta. Seria essa a letra B. Ok, pessoal? Essa foi a nossa correção da atividade. Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando e lembrando de estudar, porque nós não estamos
de férias e assim ir apenas em isolamento social. Tchau, tchau e até mais.